Nós estamos tudo no meio dessa pandemia e o fim acho que não está próximo, não, né? O fim da pandemia, né, Claudinho? O fim da pandemia, lógico, né? Boa, bem lembrado. A Europa parece que está voltando tudo de novo, né? Pois é. Na China também, né? Já tem uma cidade lá que eles precisaram fazer uma ação bem rápida lá para tentar conter de novo. Tá feia a coisa. Tá feio mesmo. Precisamos nos cuidar mesmo. O Daniel tá sério hoje, né? Por que será que ele tá sério, né? Acompanhado, né? Tá comendo também. Tem isso, né? Que grupo é full? Boca cheia. Adequadamente vestido, né? Não estou com os mamilos à mostra. Tá comportadinho hoje. Somos gratos por isso, viu, Daniel? Só porque ele tava exibindo físico pra vocês. Técnicas de seducência. Nossa. Me conquistou, viu? Me conquistou. Bom, meus irmãos, 8h10. Queria dar boa noite a todos. Obrigado pela presença em mais uma sessão.
Agradecer a companhia aí das cunhadas, de alguns familiares que estiverem, porventura, acompanhando. Agradecer a presença aí do nosso irmão Rodrigo Cutige. Agradecer a presença do nosso querido palestrante, irmão de casa, já do Armando Sambataro. Obrigado, irmão, por nos prestigiar com mais uma palestra, mais um pouco do conhecimento do irmão. Será de grande valia. Primeiramente, meus irmãos, aproveitando que a reunião está no início, nós marcamos para a pauta o sorteio da cesta, da campanha que nós fizemos. Então, a gente vai fazer o sorteio rapidinho, assim, todos acompanham e já ficam sabendo do resultado. Eu também agradeço o empenho dos irmãos, a participação na campanha. São mais de 530 fraldas arrecadadas e doadas. Com certeza isso vai trazer um pouco de tranquilidade para o asilo, para que eles possam ir repondo o estoque deles e auxiliando os internos. Então, fica aí o registro, meus irmãos. Muito obrigado. Vou chamar o irmão Regis. Regis, você me escuta? Vou chamar ele no zap aqui para a gente fazer o sorteio. E aí, Regis? Entrando. Boa noite, estão me ouvindo agora? Agora sim. Então. Boa noite. Tem algum bug aqui no Meet, que eu sempre, quando eu dou mudo, a hora que eu tiro, eu não consigo voltar. Eu tenho que sair da reunião e entrar de novo. Eu conheço um cara que instala impressora, se você quiser eu falo pra ele te ajudar, cara. Ótimo, eu tô precisando. Pessoal, eu vou compartilhar a tela aqui. Eu tô com os nomes dos 31 participantes do sorteio, tá? Me avisa era que vocês estiverem enxergando Tá aparecendo já. Então aqui tá o nome de todo mundo. Acho que seria até legal se cada um quiser bater um olho, ter certeza se o nome tá aí. Eu conferi a lista 2 vezes já, são 31 pessoas. Aparentemente está todo mundo aí. Se tiver ok para todos, eu já vou startar o sorteio. A hora que eu clicar em girar, ele vai parar em um nome aleatório. E esse nome aleatório vai ser o vencedor aí do prêmio. Manda bala. Posso clicar? Tá liberado? Chapeca. Então vamos lá. Frente. PlayStation. Marcelão ganhou o sorteio. Ele tá na reunião? Não.
Não. Então vamos sortear de novo. Essa é válida pra quem Não não tem ninguém gravando, né? Ninguém avisa. Bom. Devia ter colocado a musiquinha. Caralho, né? essa musiquinha. Não deu Então, tempo, deu delay. Bom, como vai funcionar agora que a gente combinou aqui? Eu vou passar o nome dele para minha irmã, que é quem vai confeccionar a cesta, e vou passar os contatos da minha irmã para o Marcelo. Aí ele agenda quando ele quer retirar, porque como são produtos naturais e vai frutas e tudo mais, ela gosta de fazer e entregar logo em seguida. Então aí ele fica à vontade para agendar a retirada, é só avisar com 2 dias de antecedência, ela prepara e ela pode mesmo fazer a entrega ou ele retirar com ela sem problema nenhum. Top. Fechado? Vou parar minha apresentação aqui, que eu acho que Maravilha. agora a gente passa para o nosso irmão Armando. Valeu. Muito obrigado, Valeu. pessoal. Irmão Armando, mais uma vez seja bem-vindo. Grato pela disponibilidade do irmão. A palavra está contigo. Boa noite a todos. 2 comentários iniciais. Quando o Átila me passou o tema Reiki, eu atabalhoadamente pensei, isso eu falo em menos de 10 minutos. Então me propus a completar com uma palestra que eu fiz no Kadoshi para a 4ª região dos altos graus, que envolve Rio Claro, Leme, Taquaritinga, São Carlos, etc. Mas isso foi de improviso e foi inadequado, porque na hora que eu consegui montar o tema Reiki, eu vi que havia reunido mais material e seguramente chegaria a uns 25 minutos, que mostra que é o tempo adequado. Então, o tema somatização, infelizmente, vai ficar para outro momento, porque ele é longo, complexo, e a gente ia passar das 10 horas e as cunhadas iam ficar bravas. Átila, o Hélio Paiva entrou ou não? Armando, ele me mandou mensagem agora, eu liguei para ele, ele está tentando acessar e não consegue, acho que ele está com um problema na conta Google dele. Se você precisar da exibição dos slides, o irmão Tebaldi, ele está com os slides salvos aí no PC dele, e ele pode ir passando. Eu vou dar uma ligadinha para o Hélio de qualquer forma para falar com ele já. Tá bom. O segundo comentário é o seguinte: eu tenho a ideia, o material, mas tenho que reconhecer aqui que se não fosse o Hélio Paiva, tanto nas reuniões do Kadoshi, do capítulo e etc., seria quase que um desastre, porque seria só falar. O que vocês vão ver hoje em matéria de material de figuras, da montagem, etc., é totalmente dele. Eu queria a presença dele para agradecer, mas fica registrado. Guilherme, podemos colocar a primeira? Com certeza, eu vou compartilhar aqui. Na hora que estiver vendo. Isto. Foi pedido para falar sobre Reiki e correlatos. Então, a primeira informação a passar, nos anos 90, o Lévi-Strauss, um antropólogo francês bastante famoso no século passado e na virada para esse, durante 2 anos, ele enviou as equipes dele pelo mundo todo, verificando a terapia, vamos dizer assim, com as mãos. Ele encontrou nada mais, nada menos do que 84 formas diferentes, algumas parecidas, outras bem diferentes, de fazer a mesmíssima coisa. O que a gente chamaria, como denominador comum, de terapia com as mãos. Então, tem as mais variadas formas. Uma mão no corpo e outra mão na direção do céu, as 2 mãos a 15 ou 30 centímetros do corpo, os pés no chão. Mas para vocês terem uma ideia, só nos anos 90 já havia no mundo 84 formas
de terapia com as mãos. Hoje, seguramente já passou da centena. A segunda, Guilherme. Eu me concentrei apenas no grupo mais conhecido. Reiki, que foi o tema mais solicitado, Reiki significa energia vital universal. Foi no Tibete, no século VII, que a literatura, os livros antigos mostram que já havia um princípio disso, as primeiras referências. Mas foi em 1922 que o médico budista Mikao Usui estruturou essa técnica e realizou sua divulgação pelo mundo. Eu tive a honra de ser iniciado nos anos 90 pela própria Angela Rossi, que havia trazido para o Brasil. Não evoluí, mas foi interessante ter participado, ter aberto os canais de cura. O Mikao Usui tem a seguinte frase: os preceitos do Reiki não pregam uma filosofia, um credo ou uma religião, mas é um modo de viver baseado na calma, na confiança, na gratidão, na honestidade, na justiça e na bondade. Parece até uma som, né? E a gente nota que, assim como, por exemplo, nas artes marciais, existe um ato físico na arte marcial com a espada, com as mãos, etc., mas, na verdade, por trás, há sempre um fundamento de saber bem viver. O Reiki está bastante desenvolvido. Em 1983, ele foi reconhecido como terapia válida pela Organização Mundial de Saúde, mas foi só em 2007 que o Brasil, o Ministério da Saúde, o reconheceu como prática. Então, o Reiki praticado no Brasil, repito, é reconhecido pelo Ministério da Saúde. O que eu peço a vocês que tenham atenção é a quantidade absurda de falsificações das mais variadas. Pessoas que se dizem reikianas, tendo feito um cursinho de fim de semana, esses cursos por correspondência, pela internet, que dão um diploma que não vale absolutamente nada. E então, cuidado, porque há um charlatanismo muito grande em torno do Reiki. Tudo que vira moda, desde um fitoterápico até uma terapia, surge imediatamente um assustador, um revoltante charlatanismo. Então, acabei de ver na televisão um pseudo-médico, pseudo-cirurgião plástico, que deformou brutalmente 10 mulheres no Rio de Janeiro e no Guarujá. Então, existem em todas as áreas. Recomendo cuidado quando se procurarem um terapeuta. A próxima, Guilherme, por favor. Muitos de vocês conhecem o Jorei. O Jorei é originário do Japão, se originou dentro da Igreja Messiânica e ele significa purificar e rei, o espírito. E, no fundo, é a mesma coisa que a grande maioria das terapias. Na hora que purifico minha mente, meu espírito, consequentemente, purifico o meu corpo físico, o meu corpo energético, o meu mundo emocional, eu tenho realmente a cura. O Jorei também como uma ação de um grupo religioso. Não é como o Reiki, que um terapeuta o exerce. A próxima. A maioria de vocês conhece o passe espírita. Eles dizem que usa o chamado fluido cósmico, que é uma transmissão de energia magnética espiritual. É interessante que a maioria dá uma definição diferente da proveniência da energia, mas, em verdade, lidando com isso há 32 anos, eu sei que é uma coisa única, apenas as visões, as interpretações, existem diferenças. E do lado, eu pedi para o Hélio colocar esse quadro,
porque fiz isso ontem à noite, fiz isso quando falei ontem numa outra reunião, em outra ocasião, no Kadosh. Faço sempre questão de lembrar a todos, maçons e não maçons, que houve uma falha de tradução no passado. Quem é espírita deve saber e me corrigir se eu estiver errado. Tradutor e traditore. Quando o espiritismo foi traduzido para o português, você vê em livros espíritas, em artigos e em palestras mesmo, dizer Descartes, o filósofo Descartes, escreveu que a pineal é a morada da alma. E isso me incomodou desde o começo, quando eu vi isso 30 anos atrás, mais ou menos, porque desde o tempo de faculdade, há meio século, eu sabia que a afirmação era outra. Então, eu tive a sorte de uma paciente minha, em pós-graduação, ela comentou comigo, vou me afastar por algum tempo, que eu vou passar 6 meses numa pós-graduação na França. Não me escapou a oportunidade. Pedi para ela, por favor, vá na maior biblioteca lá de Paris, procura o texto do Descartes no original francês e xeroca para mim essa ou essas páginas. Quando ela voltou, ela me trouxe as páginas xerocadas. Eu sentei com 2 professoras da Unesp de francês, não me lembro, claro, eu tenho anotado naquele caos que é a minha pequena biblioteca, não me lembro das palavras em francês e da tradução literal, mas ela bate exatamente com a frase que eu já havia guardado há praticamente 50 anos, desde a faculdade. Então, tanto aos espíritas como a não espíritas, quero repetir essa frase importante. A alma é uma entidade extracorpórea que se comunica com o corpo físico através da pineal. E com o conhecimento científico de hoje, eu acrescentaria, portanto, a pineal age como um transdutor. Um transdutor é qualquer elemento que transforme uma energia em outra, sendo que uma das duas, pela definição, deve ser eletromagnética. Então, receberíamos a energia do cosmos, a energia espiritual, e a pineal, que é a ponte, elemento retransmissor, a transforma na energia eletromagnética do nosso cérebro. Assim como houve essa falha com relação à fala de Descartes, também há uma falha que me incomoda há muitos anos. Sempre dizemos, são 7 os chakras principais, são 7 os chakras principais. A meu ver, foi também uma falha, muitos anos atrás, quando a concepção de chakras foi introduzida no Brasil. Na verdade, eu diria, são 7 níveis de energia, 7 níveis de energia. Isso tem na figura da mulher sentada em posição de yoga. Mas, na verdade, os chakras principais são 12, porque o coronário, lá no alto, em violeta, é um só. O chakra raiz, o chakra base, lá embaixo, é um só. Mas os outros 5 chakras, gástrico ou sexual, esplênico, cardíaco, laríngeo e frontal ou ajna, eles têm um vértice anterior, yin, lunar, e um vértice posterior, yang, solar. Um centrípeto, um centrífugo, mas por serem um yin, um yang, um solar, um lunar, eles estão no mesmo nível de energia, mas eles são diferentes. Então, há anos que eu faço uma campanha solitária para corrigir essa falha que a maioria das pessoas acaba guardando. Então, o correto seria dizer que são 7 níveis de energia e 12 chakras principais. E o espírito de André Luiz, ele comenta nos seus livros a respeito dos 7 centros vitais. Pelo menos ele não entra nessa questúncula se são 7 ou 12. Existe um outro passe, não espírita, chamado o passe magnético, e quem o pratica diz que ele emana do terapeuta. Veremos no final a respeito disso. E temos também
um passe na Umbanda e, em verdade, também alguns outros secundários para nós no momento, mas importantes para quem os pratica. A próxima, Guilherme, por favor. Um nome comum também é a chamada imposição das mãos. Nós temos muito isso na Bíblia. No Velho Testamento, os levitas, a classe sacerdotal, a tribo que havia saído do grupo 12 tribos e havia ficado separado para serem os sacerdotes, eles realizavam curas, etc., com imposição das mãos. No Novo Testamento, a imposição das mãos aparece em Marcos 2 vezes, em Lucas 2 vezes, em Timóteo 2 vezes. E em Atos dos Apóstolos 9:17, Saulo recupera a visão através da imposição das mãos de Ananias. Aqui, queria fazer um adendo que eu acho interessante. Nos chamados milagres da Bíblia, por 5 vezes, aquele milagre na Bíblia é referido como uma questão de fé. Por 2 vezes, ele é referido como uma questão de querer. Por 7 vezes, é referido como uma questão de crer, de crença. E por 7 vezes, o Cristo diz, vai, tua fé te curou. E, finalmente, o tocar a imposição das mãos aparece, como eu citei aqui, 7 vezes. A próxima. No cristianismo, também acaba havendo variações. Ninguém fica quieto e mantém uma coisa uniforme. Cada um monta a sua. No catolicismo, é mantido em latim, é o impositio manum. Foi muito usado na Idade Média e principalmente no cristianismo primitivo. Hoje ainda é realizado tanto em desobsessão feita pelos padres indicados para tal, em outras situações. Os evangélicos o usam principalmente para ordenação sacerdotal. Os pentecostais, assim como os da messiânica, o usam na cura pela fé, pelo ato de fé. Os maronitas também realizam e outros grupos do cristianismo. A próxima. O toque terapêutico, vocês talvez vão pesquisar. O Armando não falou do toque terapêutico. Vou citá-lo apenas para dizer que em 98, 2008 e 2016, a sociedade médica e a sociedade científica atacou, repeliu como charlatanismo, etc. E, na verdade, é apenas uma das dezenas e dezenas de formas. Mas, nos Estados Unidos, ele foi muito criticado. No Qigong, que vários de vocês devem conhecer, ouviu falar, no Qigong, a utilização energética das mãos também é utilizado. No benzimento, todos sabemos que é. E aqui eu quero fazer um adendo interessante. Quando eu fiz as monografias de conclusão de curso, tanto na acupuntura como na psicossomática, o meu tema foi os 4 elementos. E uma professora universitária aqui de Araraquara, Elda Rizzo de Oliveira, faço questão de citar o nome, uma antropóloga com conhecimento muito grande, eu faço aqui um meia culpa, faço uma penitência. Ela me disse, Armando, teus temas são interessantes. O meu trabalho, a minha tese de mestrado e de doutorado, talvez possa te fornecer subsídios. Falei, que bom, com muito prazer. Ela me trouxe, eu olhei o título, As Benzedeiras da Periferia de Campinas, tanto no mestrado como no doutorado. E esse idiota que vos fala, na ocasião, 30 anos atrás, me poupe, As Benzedeiras da Periferia de Campinas, e deixei de lado. Depois de algum tempo, pensei, mas na hora que for devolver, ela vai perguntar, e aí? Então, vou dar uma lida no começo, para poder fazer um comentário. Achei interessante isso. Pessoal, comecei a ler e não parei. Fui até o fim do mestrado e do doutorado. Um trabalho magnífico da Elda Rizzo de Oliveira,
que mostra que o paradigma de cura no mundo todo é o mesmo. Ela começou nas benzedeiras da periferia de Campinas. Ela foi para a Amazônia com os xamãs da floresta amazônica. Daí ela entrou em Bolívia, Peru. Daí ela foi para o sul dos Estados Unidos, no grupo IUP, em outros grupos, foi para os curandeiros das planícies americanas, foi lá para a região dos últimos dos moicanos. Dali foi um pulo para o Alasca, para os xamãs dos esquimós. Veio para a Inglaterra, os druidas e as mulheres celtas. França, onde temos inclusive um brasileiro que era do Nordeste e agora está em São Paulo, que fez um estudo magnífico na França. Foi não pessoalmente, para as estepes da Rússia, os xamãs do Cáucaso, entrou pela Índia, Tibete adentro, e ela mostra de forma magnífica que no mundo todo o paradigma de cura é o mesmo. Então, do benzedor da periferia de Campinas, ao xamã da floresta amazônica, ao Tentote, lá o aborígene da Austrália, por todo mundo, é o mesmo paradigma de cura. E o Hélio Paiva se entusiasmou e introduziu a cura vibracional, que é muito recente. Existe um livro chamado Cura Vibracional, de um médico americano, Richard Gerber, que é interessante não para ler de fio a pavio, mas ter em casa como se fosse um dicionário, para consultar determinado tipo de cura. Ele abrange de florais, a hipnose, a cromoterapia, a cristalterapia. Quem se interessa pelos mecanismos de cura, etc., Medicina Vibracional, Richard Gerber. É um livro para deixar em casa, repito, como um dicionário. A próxima. O Testemunese. Eu procurei no caos lá da minha pequena biblioteca, não encontrei o material original, e o Hélio fez uma montagem para mim. Esse pesquisador, esse cientista, o Munese, se perguntou, alguns anos atrás, o Reiki interferiria positivamente no tratamento contra o câncer? Ele se interessou especificamente por Reiki câncer. E ele fez uma metodologia. Um grupo de cobaias, na verdade, não recebeu nada, ficou lá na gaiolinha deles. O segundo grupo, claro, os 3 grupos receberam substâncias cancerígenas e desenvolveram o câncer. Então, os 3 grupos estavam com o mesmo tipo de câncer. O segundo grupo recebeu um tratamento falso com imposição de luva, como está no primeiro quadro, presas a 2 hastes de madeira, vamos dizer assim, fingindo serem 2 mãos. E esses camundongos, os 3 grupos, tinham contato visual, com uma certa distância, claro, um do outro. E o terceiro grupo foi tratado realmente com o Reiki durante 4 dias, em sessões de 15 minutos. E foi colhido, conclusão do estudo, como se comportaram os linfócitos, os glóbulos brancos responsáveis pela defesa do organismo, né? Frente a um tumor. O grupo que não foi feito nada e o grupo das luvas, das mãos falsas, não aconteceu absolutamente nada. E o grupo do Reiki, os seus linfócitos tiveram um grande aumento, um significativo aumento da formação de anticorpos. Em seguida, como sempre tem os descrentes, essa pesquisa foi repetida de várias formas em vários lugares do mundo, infelizmente sempre com o mesmo resultado. Então, se alguém falar em bobagem, charlatanismo, como eu vejo às vezes com tristeza na internet, muitas vezes vindo de fundamentalistas, eu diria pseudo-religiosos, vocês podem confrontar, porque há uma comprovação acadêmica, científica, séria, já em vários lugares do mundo. Essa é apenas uma forma de testar
há uma confirmação de que realmente existe. E os meus quadros finais comprovam pela ciência moderna. O próximo. Foto Kirlian. É interessante que eu não sabia, aprendi hoje com o Hélio Paiva pesquisando comigo. Já em 1777, alguns falavam, mas de uma forma ainda muito principiante, de uma emanação de luz do corpo. Tanto os que tinham mediunidade, como os que pesquisavam luz, etc. Na virada do século XIX e XX, Tesla, que tem toda a minha admiração e respeito, falou com mais profundidade sobre isso, afirmando categoricamente que o corpo emitia energia luminosa. Mas foi em 1939, o que o Hélio pegou para mim fala do Semyon Kirlian. Na verdade, era um casal. O casal Kirlian, em Krasnodar, na União Soviética, criou a primeira máquina fotográfica. Muitos de vocês devem ter visto as atuais. E começaram a fotografar com metodologia mesmo. E comprovaram. Então, eles consolidaram a visão de uma emissão de uma luminosidade, estruturaram isso e divulgaram cientificamente a experiência. Também houve muito ranger de dentes, mas não podia se recusar que realmente existe. A primeiríssima figura é uma imagem muito que fala por si. A primeira em cima, o ponto preto no meio, é uma figura típica de uma ponta de dedo. No outro temos uma mão punho fechado, embaixo uma mulher e o campo áurico em cima da cabeça dela, e ao lado mãos, pés, também uma polpa de dedo, mostrando as várias formas da figura Kirlian. Então, a figura Kirlian é a primeira demonstração cabal, científica, de que realmente existe uma emissão. Mas foi há pouco tempo, e eu, que me interesso por isso desde antes da faculdade, desde antes da maçonaria, já me interessava por isso quando era no chamado científico, no início dos anos 60, quer dizer, há 60 anos atrás, já me interessava por essas coisas. Foi uma glória para mim, o que eu vou mostrar agora. A próxima, por favor. Foram descobertos por um cientista alemão chamado Popp, os chamados biofótons. Eu resumi tudo nessa frase. Esse que está na tela é de um vizinho nosso. Isso está a 40 quilômetros apenas de nós, no Instituto de Física da UFSCar. Tem um pessoal genial lá, inclusive um irmão de maçonaria, que é famoso mundialmente pelos seus estudos de física óptica, e é o único brasileiro da Comissão de Ciências do Vaticano que verifica a veracidade dos milagres. E ele é um dos principais desse estudo. Então, não está apenas pelo mundo, está aqui pertinho de nós, a 40 quilômetros, e temos um irmão nosso profundamente envolvido nisso. Eu peguei apenas a seguinte frase: todos os organismos vivos emitem uma corrente constante de fótons como meio para dirigir os sinais instantâneos de uma parte do corpo para outra e para o mundo exterior. Os biofótons são armazenados no DNA intracelular. Quando o organismo está doente, surgem alterações nas emissões de biofótons. Então, é fascinante. E isso explica uma coisa, que eu também estou envolvido com neurociências há aproximadamente 30 anos. E uma coisa que incomodava os neurocientistas, eu acompanhava nesse incômodo, não conseguia se explicar por que, por exemplo, no beisebol, né, aquele jogo americano, o que fica com o taco, o outro lá arremessa a bola e ele bate com o taco. Sabia-se que neurologicamente o cérebro registrava o lançamento.
então via mais ou menos a direção da bola. Até ele transmitir para o braço o ângulo exato, o momento de inclinar o braço e dar atacado para acertar na bola, ao nível da transmissão neurológica por elétrons a 1 metro por segundo, não dava tempo. E isso incomodava. Um dia eu estava indo para Barretos e na estrada eu estava do lado esquerdo e um caminhão estava do meu lado direito, mas não na outra pista. E um cachorro me sai do gramado e me entra na frente. Mas ele estava pertíssimo. Imediatamente eu desviei levemente para a direita. O cachorro recuou e eu voltei para o meu lugar. Passei por um triz do caminhão, mas voltei. Aí eu me perguntei, Armando, por que eu escolhi vir à direita? Era um cachorro dali, daqueles restaurantes, daquelas casas de beira de estrada. Seguramente ele atravessava. E ele foi muito rápido no voltar, quer dizer, ele estava habituado àquilo. Eu comentei com a Ida do meu lado, ela levou um susto, eu também. Falei, Ida, agora que eu estou tomando consciência de que eu pensei, ele vai recuar, eu vim um pouco para a direita. Eu podia ter vindo para cá, entrado na terra do acostamento, mas foi muito claro para mim que o meu pensamento havia sido, ele vai recuar, ele tem uma certa consciência disso. E aí eu ri sozinho no carro, pensando, não foi por elétrons dos neurônios, foi realmente por fótons. E pouco tempo depois, por aquela sincronicidade fascinante, eu recebo trabalhos de biofótons de amigos de São Carlos me dizendo, olha, Sambataro, a explicação. E os biofótons explicam. A fotokirlian dá o primeiro passo. E os biofótons afirmam, portanto, que existe uma energia realmente transmitida. E, como eu mostrei ao longo dos poucos exemplos que eu dei, das mais de 100 maneiras de impor as mãos, então realmente existe uma transmissão de energia. Alguns dizem que é energia cósmica, outros dizem que é do terapeuta, que vem do Sol, mas é porque não tínhamos os elementos necessários. Então, hoje sabemos que Reiki, passe espírita, Jorei, benzedeira e tantos outros, tem realmente uma razão científica de ser. E a última imagem diz tudo. A última, por favor, Guilherme. Acaba explicando também a telepatia, e nós sabemos que na física quântica não existe, digamos assim, o Daniel vai vibrar, não existe espaço-tempo na física quântica. Então, há uma transmissão instantânea, né? E essa última figura, que também foi gerada pelo pessoal do Instituto de Física aqui da UFSCar, eu acho que é a melhor maneira de completar, confirmando para vocês, contra os infiéis, os hereges, os descrentes, que realmente há um fundamento científico em todo ato de cura praticado a partir da imposição das mãos. Olha, mantive meu compromisso, 25 minutos. É só, meus irmãos. Grato pela atenção. Meus irmãos, fica aberta para as perguntas. Vocês estão vendo na tela um senhor aqui respeitável de cabelos brancos, chamado Hélio José de Paiva, é o responsável pela apresentação. Se não fosse por ele, seria apenas uma falação que cansaria. E quase que eu não consigo entrar, que eu não estava... Ele também... Eu estava achando minha senha do Google. E depois sou eu que sou analfabeto digital. Toda onça tem seu dia de tapete, meu amigo.
Eu posso fazer uma pergunta? Claro, Fer. Tá. Irmão Sambatar, primeiramente, obrigado aí pela palestra, foi sensacional, tá? É impossível perder quando o irmão participa, é impossível a gente perder, sabe, essa transmissão de conhecimento pra gente. O irmão comentou hoje que a Organização Mundial de Saúde já reconhece, né, essa transmissão de energia ou cura pelas mãos, mas na comunidade da medicina ainda existe médicos, assim, o irmão tem uma porcentagem de médicos que ainda são descrentes referente a esse tema, se é muito forte a descrença ou já está mudando esse cenário atualmente? Não tenho números exatos, mas infelizmente estou na medicina há 52 anos. É muito, mas muito grande ainda. E olha, já no Brasil já são 5.000 médicos acupunturistas, mas a maioria faz acupuntura tradicional chinesa. Na antiga Escola Paulista, hoje Unifesp, de onde eu venho, tem um grupo de acupuntura do mais alto nível. Depois surgiu o grupo da USP, e o grupo da USP, lá do Hospital das Clínicas de São Paulo, surgiu de uma forma interessante. Uma jovem foi dar à luz e tiveram que fazer cesárea. E tinha que fazer cesárea de urgência, senão o fetinho morria. Mas ela teria um choque anafilático com anestesia. Ela não podia tomar anestesia. Então alguém falou, chama o fulaninho. Veio lá o chinesinho magrinho, colocou algumas agulhinhas e fizeram a cesárea sem ela sentir absolutamente nada. Daí um olhou para o outro com cara de bumbum lavado e falou, não é que esse negócio funciona? E foi assim que a acupuntura entrou na USP. E aí começou aquela velhíssima história que já estou com 77 anos e estou cansado disso. Aí, grupo da Escola Paulista contra grupo da USP. Quem que tem razão? Quando quiseram fundar a Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura, chegou a ter intervenção judicial porque um grupo queria fazê-lo, etc. Depois entrou Jundiaí, foram entrando outros grupos. Em Botucatu tem um fascinante grupo de acupuntura em animais. Eu vi coisas do pessoal de Botucatu em animais que mesmo eu, com 30 anos de experiência, fiquei boquiaberto. Mas a quantidade dos que olham para isso e desprezam, dizem que é placebo, é inacreditável. Quando, no hospital que eu trabalhei durante 12 anos, um grande hospital, o maior lá do ABC, o mais bem administrado, eu era, apenas para vocês verem minha posição, era médico-chefe do 6º andar, era supervisor dos plantonistas, era coordenador da área de exames complementares, era responsável pela listagem padrão do hospital. Ou seja, eu era um médico respeitado lá dentro. Já vou entender por que eu disse isso. Quando decidi sair e vir embora para Araraquara, eu soube que eles diziam, o Armando foi embora para o interior, largou da medicina, olha a frase, largou da medicina e faz umas coisas esquisitas. Para azar deles, uma das coisas esquisitas que eu fazia também era a cromoterapia. Hoje faço rarissimamente, mas também fazia bastante cromoterapia, tanto havia surgido a LED, e a LED nos permitia fazer sem os problemas da lâmpada incandescente. Então eu fazia com laser e fazia algumas vezes com LED. E para azar deles, o Prêmio Nobel de Medicina de 2004 foi sobre cromoterapia. Eu mandei fazer 100 xerox desse Prêmio Nobel. Quando fui para São Paulo, fui no refeitório dos médicos. Como era um grande mesmo hospital, o refeitório dos médicos era grande e separado. E coloquei uma cópia em cada prato. Quem que faz coisas esquisitas, os seus? E um dia saiu uma discussão no corredor do hospital. Eu fui um gentleman. Não perguntei como é que a mãe deles ganhava a vida, mas apenas comentei o seguinte, é temerário? Eu perguntei, fizeram o curso? Não. Acompanharam alguns casos? Acompanharam apenas alguém tratando alguns casos? Não. Então, como podem opinar? Então, realmente, eu disse, no mínimo, é temerário opinar sobre algo que eu desconheço totalmente.
houve grunhidos aqui, grunhidos ali, não disseram nada e ficou por isso mesmo. Isso já fazem alguns anos. Hoje, eu sei com toda certeza, por pacientes, etc., que, infelizmente, a grande maioria ainda acha que é charlatanismo e etc. Não leem um artigo, não acompanham um caso. Quando o paciente volta e esteve aqui, ou em São Carlos, ou em São Paulo, fiz acupuntura e melhorei, é efeito placebo. Então, tá bom. Mas a resposta definitiva, curta e leve é, infelizmente, mais de 50%. Obrigado, meu irmão. Armando, Oi. Boa noite. Eu tenho uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, eu queria só lembrar que eu estou aqui hoje e o Paulinho não está. Olha, eu fiz terapia nele, mas não adianta, né? Ele não consegue. Aliás, para quem não sabe, ele deu um cheque-mate no Paulinho, porque eu comentava que eu me perguntava, mas como ficaria, nenhum corpo físico pode ultrapassar a velocidade da luz. E como ficaria a energia numa velocidade acima da luz? Como o grande Paulinho tinha acesso aos computadores da Embraer, ele tinha acesso a programas que a maioria não tem. Então, em 20, 30 minutos, ele me traz um gráfico interessantíssimo, como seria a variação da energia com a velocidade até o ponto da luz, e como seria a energia, hipoteticamente, numa velocidade maior que a luz. Então, eu exibia isso, olha isso, olha isso. O senhor jovem Átila se encheu disso, e um dia na sala ele deu grito de guerra. Ele falou, tudo bem, o Paulinho deu o gráfico da velocidade da energia na velocidade acima da luz. Eu dei 2 netos. Cheque-mate. Armando, minha pergunta é a seguinte: essa interferência energética de uma para outra pessoa pode acontecer de forma inconsciente, ainda que seja assim pelo lado negro da força? Eu falo assim, pro mal? Totalmente. Totalmente. Pode, mesmo inconscientemente. Inveja, ciúmes, raiva, etc., são deletérias. Pode sim. Eu tenho vários pacientes com problemas, vamos chamar, de espirituais. Eu sempre comento o que a Cris aprendeu há muito tempo, quando eu fazia aquelas sessões mais intensas. Esse tipo de energia só nos pega pelo medo e pela inconsciência. Se eu tenho consciência do fato, eu sei que não preciso ter medo, não vai me pegar. Eu não gostava dele, eu realmente não gostava dele, mas tinha que respeitar o Padre Quevedo. Ele não tinha medo nenhum, nunca o pegaram. Alguns de vocês, o pessoal de cabelo branco deve lembrar, ele apareceu no Fantástico há algum tempo, e ele chamou para mostrar. Ele viu terra mexida no jardim da frente da casa dele. Então ele chamou, desenterraram um rato, e o rato estava com a boca amarrada. Ele falou, podem cortar, ou eu corto se vocês tiverem medo. Cortou, vocês vão ver que tem um bilhete com meu nome. Abriram, realmente tinha um bilhete. E nesse dia, ele me confirmou, pela 10ª, 20ª vez, o que eu já sabia teoricamente, e depois acabei aprendendo também praticamente. Se eu tenho consciência do fato e não tenho medo, não vai me atingir. A chamada cura à distância, ela tem o lado negro do ataque à distância. O exemplo mais clássico disso é o voodoo. E o voodoo mata mesmo quando a pessoa fica sabendo que foi feito, e é impressionável. Repito, quando a pessoa fica sabendo que foi feito, e é impressionável. Armando, o irmão Cláudio fez uma pergunta aqui complementando, mas acho que o irmão já meio que respondeu. Ele perguntou assim, será que essa troca de energias acontece inclusive à distância, sem o contato próximo?
E aí eu Sim, complemento acontece. a complementação dele, dizendo que eu vi no YouTube alguns vídeos de reiki à distância, onde a pessoa coloca Isso. as mãos assim na câmera e isso acontece? Isso é de fato? Primeiro, nesse reiki à distância, e esse barulho é minha neta? Ah, é? Sim. Está perdoada. Existe muito charlatanismo no reiki à distância, mas muito. É impressionante. É pena que não haja... Não, na verdade, né, advogados presentes, existe, né, charlatanismo e curandeirismo, etc. Mas a cura à distância está comprovada há muito tempo, inclusive por um maçom, que era também da Sociedade Teosófica. Alguns de vocês, vários de vocês devem conhecer, amigo da Annie Besant, o Leadbeater, o coronel Leadbeater. A cura à distância existe. Quando eu estava fazendo o curso, em 88, 89, o Vu Kuang, que era um cirurgião vascular que largou da cirurgia e foi trabalhar só com terapias complementares, ele pedia para a pessoa enviar um cabelo, por exemplo, e ele colocava na maquininha dele o cabelo da pessoa para uma cura à distância e funcionava. Mas aí funcionava pela fé, porque a pessoa telefonava no meio de uma noite chuvosa em São Paulo, que a enxaqueca tinha voltado, ele colocava lá, a enxaqueca melhorava. Fica difícil saber, mas existem tantos casos de comunicação à distância, eu não disse cura, comunicação à distância, que você é forçado a reconhecer, mas reconhecer mesmo que uma ação à distância existe, e agora sabemos que, pelos biofotos, que é viável. E quando sabemos, pela física quântica, o princípio do entrelaçamento, sabemos que, cientificamente, pelo conhecimento acadêmico, pode sim haver uma ação à distância. Irmão Armando, boa noite. Desculpa, eu tive dificuldade para entrar na reunião. O que você me diz da água fluidificada, usada muito nos centros espíritas e agora virou moda com os evangélicos? Qual a efetividade? Ou é placebo? Ou é conexão? O que você me diz? A resposta... Olha, ele se escondeu para não mostrar o cabelo branco. A resposta é extremamente simples. Para comprovar, isso, basta entrarem na internet e procurarem as fotos da água do Dr. Masaru Emoto. Para quem não conhece, o Dr. Masaru Emoto trabalhou anos com eletromedicina nos Estados Unidos. Daí ele voltou para o Japão e, resumindo bastante, ele começou a pesquisar. Ele pegava água, congelava a menos 25 graus, depois levava para uma saletinha onde havia um microscópio de fase que estava a menos 5 graus. Quando a água está passando do estado sólido para o estado líquido, ela forma cristais. Esses cristais são sempre hexagonais quando a água é límpida. Quando ele esteve aqui no Brasil, ele esteve aqui em Araraquara, ele esteve na Unesp, eu só fiquei sabendo depois, mas eu já tinha o livro dele e muitas fotos dele. Ele já tinha 10.000 fotos. Então, é interessantíssimo, porque ele colhia água de uma cachoeira linda, lá perto do Monte Fuji, uma cachoeira intocada pelo homem. Ele colhia água do esgoto de Tóquio. Ele colocava música de Beethoven e vai doer para alguém, colocava heavy metal, era diferente. Ele colocava uma pessoa dizendo amor, gratidão, e colocava outra pessoa dizendo APQP, seus malditos. Colocava a palavra no frasco, amor, e a palavra ódio. E, repito, 10.000 fotos. Eu fiz uma tentativa quando o Cardoso, da CUT, era o diretor aqui da farmácia bioquímica, perto do Senai, né?
pedi permissão para ele e fui com uma jovem estudante, toda empolgada. Íamos lá sábado à tarde, levei florais, porque eu queria ver se o floral do ódio tinha um formato, se o floral da impaciência, da coragem, etc., tinha um formato. Então, era um tal de congelar, subir aquela escada correndo, chegar na outra salinha. Tentamos isso por 4 sábados e, no fim, dissemos, paciência, né? Não conseguimos, tem que ser japa mesmo, e tinha que ter essa linha -5, que a gente não tinha aí. Mas bem que eu tentei. E tem uma história que eu gosto de contar, e que o Masaru Emoto cita. Um dia, eles foram colher água num mosteiro budista. E quando foram ver os cristais, falaram, peraí, mas como é isso? Porque os cristais eram sempre hexagonais. Quando vocês entrarem na internet, acho que alguns vão entrar hoje mesmo, vocês vão ver a música de Beethoven e outras, que cristais, que desenho magnífico. Mas só aquele, das 10.000 fotos dele, tinha 7 pontas e não 6. Putz, né? Como é isso? Então, o Masaru Emoto voltou no mosteiro e foi falar com o monge chefe. Olha, aconteceu isso. O senhor tem uma explicação? O monge Serena, dos budistas, e respondeu, é que aqui nesse templo, nós oramos para as 7 deusas. Dá para dormir sossegado? Então, Hélio, existe razão sim na água, agora resta saber se outros grupos envolvidos, com todo respeito, espíritas, evangélicas, etc., resta saber a intenção, como é feita, etc. Mas, respondendo claramente, com clareza total, tua pergunta, sim, a água pode ser modificada, e as fotos do Masaru Emoto são a comprovação indiscutível disso. Ô, Sambataro, consegue me ouvir? Oi. Tá bem baixinho, Dani. Melhor agora? Sim, está. Viu? Deixa eu perguntar, cara. O que é que faz a ponte quando a gente fala de um mundo energético e um mundo material, né? O que é que faz a ponte de ligação, principalmente quando a gente está falando de cura? São os biofótons que você falou aí, alguma outra coisa? Ou é meio incerto, nebuloso o que é especificamente essa ponte? Varia de caso a caso? Como que é isso? Não, ainda temos muito a pesquisar, mas os biofótons são um excelente início da comprovação. Vou recorrer um pouco a duas áreas que eu respeito, conheço pouquíssimo, mas respeito muitíssimo: espiritismo e budismo. Temos um corpo físico, um corpo astral, temos os vários corpos, né? E há uma comunicação entre eles. Por exemplo, de acordo com André Luiz e com outras escolas antiquíssimas, inclusive, é através dos chakras que essa interligação se faz, né? Eu tenho uma outra observação complementar. É através dos chakras que essa comunicação se faz do corpo astral para o corpo energético. Me lembrei. E a chamada energia Qi, que a acupuntura usa, e os colegas que não acreditam desprezam, já no meu tempo, 32 anos atrás do curso, já começava a ser reconhecida, primeiro, pela impedanciometria. Quando você colocava a ponta de um eletrodo, colocava o terra numa mão e a outra ponta num ponto do corpo, não acontecia nada. Quando colocava num ponto de acupuntura de um problema energético da pessoa, desde uma depressão até uma pneumonia, havia uma variação da impedanciometria. Em seguida, aí foi a glória, começaram a injetar tecnésio radioativo no ponto de acupuntura. E aí foi uma vitória para nós, porque o tecnésio radioativo ia sendo fotografado
né, ia sendo feita a imagem em radiografia, ele percorria o trajeto do meridiano de acupuntura e formava pequenos poços em cada ponto de acupuntura. Não saía fora do trajeto. Então, primeiro se comprovou que há uma variação elétrica pela impedanciometria e depois se comprovou que existe uma avenida, um caminho energético através do tecnésio. Então, juntando biofótons com fotokirlium, com a comprovação de que a energia Qi, do Qigong e tantos outros existem, já estamos no caminho. Com o respeito tremendo que eu tenho pelo Espiritismo, André Luiz e outros falam, então, do corpo astral, da sua interpenetração com o corpo causal, com o corpo físico. Tem dois franceses, o Patrick Drouot e o Patrick Paul. Um é médico, imunologista, e o outro é um físico. Os livros deles são ótimos a respeito desse tema, entre tantos outros hoje. Não sei se respondi. Irmão Armando, uma pergunta. Todas essas técnicas que o irmão passou hoje, elas seriam complementares? Existe alguma que estaria mais avançada? E em qual país tem se despontado nessas técnicas? Em 94, o Wu Kuang e o Simon, que era o maior construtor desses equipamentos, fizeram o último congresso livre, digamos assim, antes que a medicina usurpasse e tomasse conta. E nesse congresso ficou decidido que sempre usaríamos o termo terapias complementares, porque terapias alternativas ofende os meus coleguinhas, porque alternativa significa, doutor, eu vou fazer uma alternativa ao seu tratamento. Aí ele se ofende, então vai lá na benzedeira. Se ele diz, vou fazer uma complementar, ele fala, pode ir, pode tomar o chazinho da vovó. Então, a própria Organização Mundial de Saúde e a OMS reconhecem como terapias complementares, e muitas delas, algumas inclusive que eu não imaginava que fossem aceitas, já estão aceitas pela OMS e pelo Ministério da Saúde no Brasil. Não conta com o apoio da maioria da classe médica, tem, infelizmente, muito charlatanismo que atrapalha e muito terapeuta holístico que poderia ser útil, se torna um problema, porque eles se metem em áreas que eles desconhecem. Claro que não vou citar nomes, mas um famoso terapeuta holístico aqui no Brasil, que ganha um dinheirão, é super conhecido, famoso, escreve sobre a pineal e a pituitária, ou seja, epífise e hipófise, e faz uma confusão com os hormônios que um e o outro secretam, e os terapeutas holísticos vão atrás porque o mestre falou tal coisa. Eu escrevi dizendo, olha, sou a favor dos terapeutas holísticos. Eles ajudam em muitas coisas, mas primeiro, eles não sabem o momento deles e o momento do cirurgião ou do cardiologista. E tem muita informação errada. Um outro terapeuta famoso que tem livros, vende florais e outras coisas adoidado, se mete a escrever sobre os leucócitos e escreveu umas estupidezes do Arco da Velha. E assim, muitos terapeutas chamados holísticos. Então, eles mesmos atrapalham a si mesmos. Se eles se limitassem ao seu conhecimento e, principalmente, soubessem o momento da ação deles e o momento da ação do médico, eles não seriam tão desacreditados. Pouco antes de eu vir embora de São Paulo, houve 2 casos. Um viajante comercial, um representante comercial, foi a um acupunturista, foi lá na Vila Mariana, na Domingos de Moraes, e disse, olha, nunca tive dor de cabeça, mas fazem 3 meses que eu estou tendo uma dor de cabeça que está aumentando. Perguntem para a Idalina
se ela pega um caso pela primeira vez de dor de cabeça e vai fazendo os pontos. Nem pensar. E muito menos eu, apesar de tantos anos de medicina. Vai no neurologista primeiro, faz uma ressonância, etc. Bom, o tal do pseudo-acupunturista fez os pontos, puxa, minha dor de cabeça melhorou. Ele viajou, foi para o hotel e morreu à noite no hotel porque estourou o aneurisma que estava crescendo. Esse é um caso. Outro caso foi em Santo André. O rapaz jovem, de 20 e poucos anos, ai, mas há tempo que me incomoda a coluna, parece que sinto isso, parece que sinto aquilo. Um médico com um pouco de experiência entraria não em alerta amarelo, em alerta vermelho. Mas não, ele não era nem massoterapeuta, era massagista. Deixa comigo. Foi lá, comprimiu a vértebra e o deixou tetraplégico para sempre, porque ele tinha doença de Pote e as vértebras já estavam carcomidas como se fosse esponja de tomar banho. E um rapaz de, acho, 20 e tantos anos ficou tetraplégico para sempre. São apenas 2 casos que eu comento, e como esses há muitos. Então, terapias complementares, e eles deveriam limitar-se ao conhecimento deles. O ignorante mais perigoso é o ignorante que desconhece a própria ignorância. Quando eu estava nesse hospital que eu citei, uma grande amiga nossa foi dar à luz. Aí perdeu o primeiro com 3 meses de gravidez. Perdeu o segundo com 5 meses, porque ela tinha o chamado útero infantil. Aí, mas o útero vai dilatando à medida das gravidezes. Aí ela engravidou pela 3ª vez. Agora vai. Mas eram gêmeos. Putz, gêmeos. Tá bom, vamos encarar. E o Elver, meu colega de turma, um obstetra da maior qualidade, preparou tudo, eu preparei tudo, e ele mandou ela tomar uma injeção de Celestone Soluspan, era o da época, para evitar a membrana hialina do prematuro, porque ele ia fazer a cesárea com 7 meses e uma semana, senão o útero não aguentaria. Eu preparei uma UTI neonatal em separado, preparei tudo. Feita a cesárea, nascem os 2, nascem respirando, aspira, oxigena, leva para a UTI. Passa 3, 4 horas, começam a ficar cianóticos. Putz, fazemos um raio-x de urgência, membrana hialina. Putz, mas qual membrana hialina? Você não tomou injeção? Tomei. Para encurtar a história, ela foi na farmácia, grande, conhecida, no centro de Santo André, e o farmacêutico experiente olhou, Celestone Soluspan. Celestone Soluspan é antialérgico. Eu não tenho, mas vou te dar um outro antialérgico, Difenergan. Eu fiquei exatamente 52 horas sem sair de dentro da UTI tentando salvá-los. Desculpa, 42 horas. O primeiro morreu com 30 horas e o segundo morreu com 42 horas. Eu queria matar o farmacêutico, queria processá-lo, mas o próprio pai não me deixou. Deixa para lá, Armando, estão mortos. Mas como deixa para lá? Prometo não processar, prometo não estrangular, prometo não fazer nada, mas ele tem que saber o que fez. Não me contou qual era a farmácia, porque acho que eu estava uma mistura de mafioso com Cosa Nostra. Eu estava assassino. Então, o ignorante mais perigoso é aquele que desconhece a própria ignorância. E com a sua experiência de clínica, meu irmão, com certeza esse ignorante que é submetido a essas práticas não obtém um resultado elevado como uma pessoa que acredita e que tem ao menos um pouco de conhecimento das técnicas. Sim, estima-se, o tema que eu não vou abordar hoje por falta de tempo, fala da questão da fé, do crer e do saber. A fé tem sempre um cunho religioso, o crer, ou seja, ao nível emocional, o crer é mais ao nível intelectual, e o saber é ao nível do Padre Quevedo, por exemplo, e espero eu um pouquinho meu. Quer dizer, eu sei que pode ser feito, eu sei que existe, então amplia as possibilidades.
aquele absurdo que vocês veem na TV ou ao vivo, que põe a mão na fronte e a pessoa cai, aquilo é sempre ou fraude ou histeria. Sempre. Histeria no sentido também de crer, etc. Mas o charlatanismo que existe em muitas pseudo-igrejas é assustador e chega a um nível criminoso. Não sei se respondi também. Sim, meu irmão. Obrigado. Mais alguém, meus irmãos? Bom, irmão Armando, agradeço muito a sua presença, o tempo que o irmão nos dedicou e nos abrilhantou aí com o seu conhecimento, com a sua... Com certeza veio agregar muito o conhecimento de cada um, implementar o que cada um sabe e realmente vamos levar isso adiante. Muito obrigado, agradecemos muito o irmão. Meus irmãos, gostaria de fazer uso do minuto da palavra. Quero agradecer a presença de todos os irmãos, em especial do irmão Armando Sambataro, que mais uma vez nos brindou com uma bela quantia do seu conhecimento, da sua paciência e da sua didática. Afinal, transmitir tudo que foi transmitido aqui e com a capacidade de fazer com que os ouvintes entendam, não é para qualquer um. O Armando sempre supera todas as expectativas, sempre é muito prazeroso estar nas suas palestras. Queria agradecer também a presença dos visitantes, das cunhadas e demais familiares, e desejar a todos uma boa noite aí. É só isso aí. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigado. Irmão Armando, com certeza vamos marcar uma outra oportunidade para conversarmos do tema que ficou faltando. Combinado. Agora, desculpa, o elogio que o Ernesto fez, eu transfiro 50% para o Hélio, porque se não fosse a montagem dele, não teria sido claro como foi. Irmão Hélio, obrigado pela presença, pela contribuição, viu? Tá no mudo, Hélio. Tá no mudo, meu irmão. Agradeço aí a oportunidade, peço desculpa por ter chegado atrasado, principalmente ao irmão Sambataro, mas aquela previsão que nós fizemos de tempo foi em cima, né, irmão? Aí vocês vão ter outro dia, outra palestra muito boa também, do irmão Sambataro, nessa mesma linha, Então, agradeço a oportunidade aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos, meu irmão. Irmão Hélio, irmão Sambataro, irmão De Luca. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade e frisar que também é sempre muito prazeroso ter a presença e a participação dos irmãos conosco. São aí fundadores da Terra do Sol e sempre nos brindam com a experiência, com a sabedoria de toda a vivência que vocês trazem. Obrigadão. Bom, meus irmãos, obrigado por mais uma sessão e desejo a todos boa noite, uma boa semana. Semana que vem estaremos de volta com mais uma palestra. Obrigado, meus irmãos. Boa noite a todos, família. Boa noite. Boa noite. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite. Falou, boa noite. Obrigado pela palestra, irmão. Um grande abraço a todos. Valeu. Jorge Armando, obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigadão, hein? Boa noite, doutor Armando. Prova um golinho, tá?
Tchau, tchau. Valeu. Dá um pouquinho. E aí? E aí, galera? Uhul. Ô, Gui, obrigado de novo, hein, Gui? Não, capaz mesmo, esquenta a cabeça. A hora que ele Tá falou que dominado. ele transferiu metade pro Hélio Paiva, eu falei assim, e o Tebaldi, que teve todas as habilidades de falar próxima e apertar a setinha pro lado? Cara, ô louco, meu. Tinha que ter uma Habilidade porcentagemzinha ímpar, aí, né, velho. cara? Isso aqui é muitos anos de técnica, não? Rapidinho. Vocês viram que o Armando deixou bem claro, né? O Paulinho é inteligente e eu faço filho. É lógico. Que se registra em ata, né? Ainda bem que não tem como gravar aqui. Que Eu não vou pôr isso na ata, não. Melhor não. É o fazedor de filho. Eita, nós, velho. Bom, mas é isso aí, gente. Deixa eu lá tomar um Falou, banho, gente. que tá feio o negócio aqui. Valeu, galera. Falou, boa Valeu, noite. abração pra vocês Abraço. aí. Boa noite. Tchau. Tá de bom.